Como é que vocês estão? Eu já estava querendo chorar só do que o Espírito Santo de Deus foi falando ao meu coração antes de começarmos a mensagem. Mas ó, nós estamos aqui, mais uma quinta-feira, com uma mensagem aqui no lago para o seu coração. E olha só, vê se é para você, vê se é para você. Se não é para você, quem é a pessoa que veio na sua mente agora, que passa por isso, que você sabe que passa? Ou quem é a pessoa que você nem imagina que passa por isso, mas que veio agora na sua mente como um flash assim, ó. O fulano, a ciclana, a Maria, o José. Quem foi essa pessoa? Alguém que se sente esquecido. Alguém que se sente abandonado. Alguém desolado, decepcionado. Alguém que se sente como um cão. Alguém que se sente como aquele cachorro vira-lata, sabe? Esquecido, jogado de lado, que tá lá. Alguém com autoestima baixa. Alguém que se acha incapaz. Alguém que não se acha digno. Alguém que não se acha merecedor. Alguém que sofreu muita humilhação na vida. É você? Não é você? Então quem é a pessoa que veio na sua mente? Quem é a pessoa que ardeu no seu coração? Porque se você ouviu até aqui, isso não é obra do acaso. É porque o Senhor tem uma palavra para você ou para quem quer que Deus tenha colocado ao seu coração. E hoje o que o Senhor vai falar conosco é sobre um homem. E o nome dele é Mefibosete. Sobre um homem que passou por situações muito difíceis na infância. Situações difíceis na sua juventude. Situações difíceis até mesmo na sua idade adulta. Que estava num lugar cuidado, mas aparentemente abandonado. Que estava num lugar protegido, mas aparentemente esquecido. Mefibosete. Vai lá, pega comigo a sua Bíblia se você tem. Se você não tem também, tudo bem. Ouça com atenção. Livro 2 Samuel, no seu capítulo 9, a partir do verso 1, e diz assim: certa ocasião, Davi perguntou. Vou te contextualizar? Davi, nessa ocasião, era rei. Mas antes de Davi se tornar rei, havia um rei anterior e o nome dele era Saul. Saul foi um rei escolhido por Deus, mas que durante uma trajetória da sua vida fez algo que não agradou o coração do Senhor. Descumpriu algo que Deus tinha para ele fazer para um povo e por isso foi destituído espiritualmente do trono de rei. Saul tinha alguns filhos. Entre um dos seus filhos, o filho de Saul se chamava Jonatas. Ó, até parece que eu falo bem inglês, hein? Jonatas. Saul tinha um filho por nome Jonatas. Saul, junto com Jonatas e outros filhos seus, estavam em combate com os filisteus. E nesse combate com os filisteus, Jonatas, o filho de Saul, foi morto, junto com outros tantos homens, junto com um exército gigante, junto com outros filhos de Saul. Saul não chegou a ser morto. Saul, como rei, sabendo que ele estava ali encurralado e que não tinha mais saída para ele, para que não houvesse uma vergonha póstuma, ou seja, uma vergonha após a morte dele, Saul assim escolheu tirar a sua própria vida. Ele sabia que era o fim e de todo jeito ele seria exterminado. Mas para que não fosse de uma maneira ainda mais desonrosa, Saul escolheu tirar a sua própria vida. E aí nós estamos falando do fim de Saul, do fim dos seus filhos e entre um deles Jonatas. Jonatas, filho de Saul.
embora obediente ao pai, muitas das vezes não concordava com algumas coisas que Saul fazia. E num período antes de que Davi assumisse o reinado como rei, Davi ficou um tempo na casa de Saul. E nesse período, Davi e Jonatas se tornaram extremamente amigos. E eles fizeram entre si uma aliança. Essa aliança entre eles foi uma aliança que perdurou. Sabe aquela história de que diziam a palavra do fio do bigode vale mais do que qualquer contrato ou que qualquer situação? Sabe? Foi isso que Jonatas e Davi tiveram. Uma palavra de bigode, sabe? Numa dada ocasião, eles já eram muito amigos, mas numa dada ocasião, Jonatas nem imaginava que o plano de Saul, o rei, era matar Davi. Jonatas não imaginava. Mas Davi falou para Jonatas: Jonatas, o seu pai quer me matar. E só você pode me dizer com certeza se a intenção dele é me matar ou não. E aí eles tiveram um acordo, eles combinaram por meio de alguns sinais, de algumas palavras, de algumas frases de um determinado lugar, que Jonatas ia investigar se de fato Saul tinha a intenção de matar Davi. E sendo positiva ou negativa, Jonatas de uma maneira se comunicaria com Davi, dizendo para Davi qual era a intenção do pai. E se de fato a intenção de Saul fosse matar Davi, então Davi fugiria. Mas se a intenção não fosse, então Davi poderia permanecer tranquilo. Fato foi que Jonatas então teve a certeza por meio da boca do seu pai Saul que a intenção de Saul era matar Davi. E aí então, nesse instante em que eles conversaram, nessa última conversa ali que eles tiveram, Davi fez uma promessa. A promessa do fio do bigode, Davi fez uma promessa para Jonatas. E Jonatas fez também um pedido para Davi. E ali eles fizeram uma aliança, uma conversa, mas uma aliança de que? Porque eles eram muito amigos. Sabe quando a Bíblia diz que você tem na vida amigos mais chegados do que irmãos? Coisas que você contaria para um amigo, mas você não pediria para um irmão. Coisas que você fala para um amigo, mas você não falaria para o seu irmão. Paramos por aqui. E era assim. Davi e Jonatas eram amigos mais chegados que irmãos, porque Jonatas tinha outros irmãos. Só que naquele momento, naquela conversa, naquele pacto, Davi prometeu que estaria ali junto com Jonatas, que ajudaria, que cuidaria da descendência de Jonatas, que independente do que acontecesse dali para frente, que eles se manteriam ali unidos de alguma maneira. E que mesmo que um não fosse mais ter contato com o outro, eles se lembrariam das descendências um do outro para se zelar. Só que aí você lembra, Jonatas morreu, não é verdade? E aí Davi já tinha assumido o trono. Saul morreu, Jonatas morreu, Davi no trono. Davi já assumido o trono. Davi então vai e pergunta assim: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então Ziba era, imagine nos dias de hoje, Ziba era como se fosse um mordomo ali. Então Ziba cuidava dos negócios, das casas ali, de tudo aquilo que era referente ao que seria o que Saul teria deixado, porque quem morreu foi Saul, mas Saul, como um rei, ele tinha suas riquezas, palácios, terras, patrimônio. Saul tinha. E aí então Davi foi diante de Ziba, porque Ziba, ele já era servo de Jonatas antes. Então Ziba sabia qual era todo o histórico, qual era toda a família e tudo mais que era relacionado a Jonatas. E aí Davi um dia pergunta: por que é que naquele dia Davi perguntou? Não sei. E por que é que naquele dia Davi se lembrou
também não sei. Mas eu sei que o rei se lembrou. E aí então Ziba respondeu assim, ó. Perdão. Vou pular umas partes porque essa não convém. E aí então Ziba disse assim, ó. Ainda há um filho de Jonatas. Só que vamos lá, Ziba podia ter parado por aí, não podia? Ziba podia ter dito assim, tem sim um filho de Jonatas, ele chama Mefibosete, ele mora na casa de tal pessoa, em tal cidade, vive assim, assim, assim. Ele tá lá. Mas só que o primeiro adjetivo que Ziba dá para o rei Davi, sabe qual foi? O primeiro adjetivo que Ziba dá para o rei Davi, quando vai se referir a esse filho de Jonatas, é: tem sim um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Em outras versões da Bíblia, tem sim o filho de Jonatas, um coxo. E naquela época, se uma pessoa tivesse uma deficiência, como a de Mefibosete, ele era uma pessoa sem valentia, sem serventia. Era alguém que não servia para nada, então podia ficar encostado, porque afinal de contas ele era deficiente, afinal de contas ele era aleijado. E foi assim que Ziba se respondeu, que se referiu a Mefibosete. E aí então o rei pergunta, e onde está esse filho de Jonatas? E aí então Ziba responde assim, ele está lá na casa de Maquir, o filho de Amiel, em Lodebar. Vamos lá. Olha que situação. Olha que situação. Ziba, ele era servo da época de Saul e de Jonatas. Sabe o que isso quer dizer? Que Ziba sabia exatamente quem era o filho de Jonatas. E o filho de Jonatas se chamava Mefibosete. E talvez na sua vida tenham situações em que tem alguém que conhece a sua história, conhece você, conhece a sua família, sabe de onde você veio. Só que quando o rei, ou seja, quando alguém importante, quando alguém de cargo, quando alguém comissionado, quando alguém de alta patente vai diante de Ziba para fazer uma pergunta sobre você, para te abençoar, sabe qual é a referência que ele dá? Aleijado. Sabe o que ele fala? Ó, tem, viu? Mas deficiente. Vem comigo aqui, ó, vou te explicar. É como se o rei, aquele que é dono do palácio, dono das portas, dono das terras, aquela pessoa que pode trazer a virada de chave para a sua vida, faz assim, se lembre e fala, e alguém do lado de lá? E aí Ziba vira e fala assim, ó, a Débora? Mas a Débora, ó, ela tem tal problema, tal problema, tal problema, tal falha, tal erro, tal isso, tal aquilo. Mas tem ela, viu? Tem ela. E aí o rei diz assim, sério, onde ela tá? Ela tá lá ela tá lá na casa do fulano, lá em Lodebar. Deixa eu te contextualizar, Lodebar era uma terra deserta. Era uma terra que tudo que plantava não dava nada. Só que mesmo assim, ainda que Mefibosete estivesse nessa terra, lá em Lodebar, que é uma terra desértica, que é uma terra ruim, onde você planta não vinga, Mefibosete estava sendo cuidado por um homem chamado Maquir. E diferente do que possam achar, não é porque ele estava naquela terra de que se plantava não dava nada, não quer dizer que Mefibosete não estava sendo cuidado, porque Mefibosete estava na casa de Maquir, e Maquir era um homem rico. Então Maquir era um homem que cuidava. Então só por isso você consegue imaginar que ali ele não estava passando fome, ele não estava passando necessidade, mesmo diante da sua deficiência. Só que todo esse contexto na vida de Mefibosete fez com que ele tivesse uma baixa autoestima,
todo esse contexto na vida de Mefibosete, sabendo do que aconteceu com seu pai, com seu avô, e de ter ficado lá, cuidado. Ele estava sendo cuidado na casa de Maquir, mas estava abandonado de todos e de tudo. Ali uma tristeza talvez abatesse Mefibosete, talvez ali uma crença de não merecimento, talvez uma crença de incapacidade, talvez uma ideia de que para ele não havia planos futuros. Sabe aquela ideia de que assim, ó, para ele o sol não ia brilhar mais? Olha lá. Para mim o sol não vai brilhar mais, porque já foi meu tempo, já passou, já aconteceram coisas ruins comigo, já aconteceram desastres, eu já fiquei aleijado, porque sabe o que? Mefibosete não nasceu aleijado. Mefibosete caiu do colo de uma moça que cuidava dele. E aí, quando ele quebrou os pés, ele ficou aleijado dos pés. É que sabe, talvez ali Mefibosete estava ali naquela situação, falou, não, eu tô aqui sendo cuidado, eu tenho o necessário, eu vivo ok, mas assim, para mim já deu, para mim não vai acontecer mais nada, porque eu sou isso. E talvez isso fale com você, talvez você olhe e pense e fale, sabe, mas para mim não dá mais, porque eu já quebrei uma vez. Para mim não dá mais porque eu recebi muitos nãos. Para mim não dá mais porque meus pais fizeram tal coisa na infância. Para mim não dá mais porque eu fui abusado. Para mim não dá mais porque eu já tive encarcerado. Para mim não dá mais porque eu já fui dependente químico. Para mim não dá mais porque eu tenho problemas em tal situação. Para mim não dá mais porque já me fecharam as portas. Para mim não dá mais porque as pessoas que eu acreditei desacreditaram de mim. Para mim não dá mais porque eu me divorciei. Para mim não dá mais porque eu sofri abusos terríveis. Para mim não dá mais. Para mim não dá mais porque muitos fins chegaram para mim. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E é então que a palavra do Senhor continua dizendo que o rei Davi mandou trazer Mefibosete de Lodebar, mandou tirar ele daquele lugar. Então veja bem, tem situações na sua vida, tem mudanças territoriais, mudanças que você fala, mas como assim eu vou sair dessa empresa? Como assim eu vou sair dessa igreja? Como assim eu vou sair dessa casa? Como assim eu vou sair desse lugar? Como assim eu vou sair? Como assim eu vou sair? Mas foi o próprio rei que mandou tirar Mefibosete de tal lugar. Só que nessa saída, nesse processo de manda tirar Mefibosete, quando foi diante de Davi, por conta desse complexo de inferioridade, desses traumas, dessas dores, da vergonha, de tudo que ele passou, Mefibosete, quando Davi falou, é você, Mefibosete? E aí Mefibosete respondeu, sim, sou eu, o teu servo. E aí Davi, na hora de uma grande sensibilidade, olhou para ele e falou, não tenha medo, não tenha medo. Porque é muito certo que eu o tratarei com bondade por conta da minha amizade com Jonatas, o seu pai. E olha o que Davi falou para ele. Eu vou te tratar com bondade. E ali Mefibosete muito provavelmente estava pensando, bom, me chamou porque descobriram que eu estou vivo. Se já mataram todos os meus tios, mataram meu pai, mataram meu avô, acabaram com tudo que era referente a eles, descobriram que eu estou vivo, agora vão me matar, porque era assim que acontecia na época. Eles matavam, eles exterminavam toda a linhagem, toda a descendência, para que não houvesse mais risco. E aí então Davi faz assim, ei, eu sou grande, eu sou poderoso, eu tenho cargo, eu mando em tudo, eu desmando, eu sou essa pessoa aí, sabe? Mas, ei, não precisa ficar com medo não, eu tô te chamando, mas não é para acabar com você, sabe por que eu tô te chamando? Eu tô te chamando porque eu vou te tratar com bondade. E olha o que então Davi fala para Mefibosete. E eu vou te devolver todas as terras que pertenciam a Saul. Eu vou te devolver. O que você...
Peraí, o que a sua família tinha? Sua família tinha posses? Eu vou te devolver. Sua família tinha status? Eu vou te devolver. Sua família tinha prestígio? Eu vou te devolver. Sua família tinha saúde em abundância? Eu vou te devolver. Sua família tinha alegria, felicidade? Eu vou te devolver. O que é que tinha na sua família? Eu vou te devolver. E ainda Davi complementa dizendo: e você comerá sempre à minha mesa. E aí Mefibosete, diante dessa crença, né, de incapacidade, de não se achar merecedor, de alguém que remoeu os traumas, as dores, as perdas, as humilhações, as angústias, que se sentiu como alguém sem valor, ele fala assim para Davi: mas quem sou eu para que o Senhor se preocupe com um cão morto como eu? Quem sou eu? E aí o rei simplesmente ordena para Ziba. Lembra o Ziba? Aquele que quando foi falar, rei, tem sim um filho do Jonatas. Mas é o deficiente. Mas é o problemático. Sabe lá que atributos que Ziba deu a seu respeito para o rei? E aí então o rei diz assim, devolve para o neto de Saul tudo que pertence a ele e à família dele. E ainda ordena a Ziba: Ziba, e sabe o que? Você vai colher, vai tratar disso tudo e você vai dar para ele os frutos dessa colheita. Porque você vai trazer nas mãos dele a provisão como neto de Saul. Você vai trazer a provisão que ele merece, que ele é digno, porque afinal de contas ele é neto de um rei. E outra coisa, ele já falou pro servo: Mefibosete vai sempre comer na minha mesa. E aí diz que então a Mefibosete sempre passou a estar junto de Davi, como se fosse um filho de Davi. Mefibosete foi então cuidado por Davi, como se fosse filho. Por quê? Porque Mefibosete perdeu um pai e passou muitos anos sem um pai. E talvez você tenha passado muitos anos sem uma pessoa específica, que era aquela que cuidaria, que te ajudaria, que te ampararia, que zelaria por você. Mas Deus tem suas formas de restituir as coisas na vida dos que são seus. Qual foi a figura que faltou por tanto tempo na sua vida? Na de Mefibosete foi um pai. E aí aqui a Bíblia diz que então Mefibosete sentava na mesa de Davi, como se fosse filho de Davi. O que é que você não teve? Qual foi a falta tão grande que existiu na sua vida? Que o Senhor vai lhe restituir e você vai viver como se fosse. Não é mais como se fosse dar errado, como se não desse certo, como se fracasso. Não, agora é como se fosse filho, sentado na mesa do rei. Deixa eu te falar uma coisa. No meio dessa situação aí, e que talvez esteja te trazendo medo, porque você fala: meu Deus, mandaram me tirar de Lodebar e agora? Tudo bem que eu estava na casa de Maquir, a casa não era minha, a casa era de Maquir, mas lá eu estava cuidado, eu tinha o que precisava. Olha o que o Senhor diz para você: a sua saída da casa de Maquir pode estar te gerando medo. Maquir era o dono da casa e a cidade era Lodebar. Essa situação pode te gerar medo. Mas sabe para onde você está sendo levado? Para o palácio. Sabe para onde você está sendo levado? Para o lugar da restituição, onde vai ser tudo lhe devolvido. Sabe para onde você está sendo levado? Para o lugar onde vai ter pessoas que vão ser aquilo
que você precisou ter durante o período, mas que você não teve, mas você vai ter essa pessoa lá. Porque o nosso Senhor é um Deus especialista em restaurar, em restituir. Deus é Deus que te leva para a mesa do banquete e que te leva para a presença do Rei. Porque afinal de contas, Ele é, como Ele mesmo disse que Ele é o Rei dos Reis. Então podem ter reis na terra que já estão sendo lembrados de você. E isso é uma declaração profética. O Senhor, que é Rei dos Reis. Você está entendendo isso? O Senhor, Ele é Rei dos Reis. De muitos reis que tem aqui, mas Ele é Rei de muitos reis. Ele é Rei dos Reis. É isso que está escrito lá em Apocalipse. E porque Ele é Rei dos Reis, o grande Rei, está lembrando reis aqui na terra de você. Vai mandar te chamar. Você vai ter restituído, restaurado, curado. Vai se sentar na mesa do Rei. Está indo para o palácio. Vai viver de banquetes. E vai viver como se fosse. Como se fosse. Deus te abençoe. E se Deus permitir, até a próxima quinta-feira.